Acredito que aconteceu em abril de 2018. Eu tinha ido a um show em Colorado. Estava dirigindo por aí, dando uma olhadinha em tudo. No dia antes do show, eu estou dirigindo pelas montanhas. Já era provavelmente umas 8 da noite a esse ponto. Eu estaciono num posto de gasolina e vejo uma senhora com uma enorme mala. Entro no posto, compro um pacote de charutos, pego gasolina e estava saindo quando ela me pede uma carona. Sendo jovem e burro, eu digo: sim, claro, entra aí, moça. Então ela me fez colocar a sua enorme mala no banco de trás. E saímos. De início, tudo começou normal. Só conversamos sobre a vida. Ela falou bastante. Falou sobre sua família e crianças. Ela disse estar pegando carona até o Alasca por algum motivo maluco que eu não consigo me lembrar. Enfim, eu tinha um baseado que eu decidi só dar pra ela fumar enquanto eu dirigia. Não sei o porquê. Talvez pra ela só ficar quieta um pouco. Eventualmente ela pergunta se eu quero fumar a maconha dela, mas fica mencionando que ela tem um gosto diferente, no qual era um alarme, então eu disse que não. Então ela começou a falar sobre os campos de moradores de rua onde as pessoas fumam crack. Foi aí que eu olhei bem pra ela e percebi que ela provavelmente era uma drogada nos seus 40 anos de idade e não tão velha quanto eu pensei que ela era. Eu também acredito ter visto uma maçã de Adão e que poderia ser um cara. Enfim, ela começa a apontar para as placas de aviso, que diziam ter uma parada para descanso a mais de 150 quilômetros dali. E estava tentando me convencer a ir com ela até lá. E ficava dizendo: Eu não tenho dinheiro, mas algumas pessoas vão chupar seu pau se você der carona pra elas. a esse ponto eu tô dirigindo igual um maníaco no meio da tempestade de neve, na esperança que eu seja mais visível para as outras pessoas caso algo aconteça, já que eu estava aterrorizado. Nós finalmente chegamos em uma cidade no lado oposto da montanha. Eu paro num posto de gasolina e digo: ok, eu preciso parar para descansar, vou te deixar aqui. Tudo que ela disse foi: Você é um jovem muito inteligente. e eu ajudei ela a tirar a mala do meu carro. Saí de lá agradecendo Deus por ainda estar respirando. Eu cresci numa área bem suspeita e raramente saía de casa depois das 7 ou 8 horas da noite, já que era considerado perigoso. Então, indo ao ensino médio, adotei um pitbull. Ele era gigante, porém gentil, amava tudo e todos. Ele havia tido treinamento e trabalhado como protetor antes de se juntar à nossa família, mas já que ele estava ficando velho, ele se aposentou e eu levei ele para casa comigo. Na época, eu tinha 17, era baixinha, loira e com muita noção da minha altura. Mas com um grande e assustador cachorro, eu finalmente me senti segura caminhando por aí. E naquela noite, eu havia saído para dar uma caminhada mais longa que o normal com o meu cachorro. Vamos chamá-lo de Bifão. Eu o levei para uma floresta próxima da minha casa e nós caminhamos por um caminho de cascalho que estava parcialmente iluminado. Já era 11 da noite e estava bem escurinho lá fora. Enquanto caminhávamos, eu percebi que realmente não tinha ninguém ao nosso redor. Nós caminhamos por 10 a 15 minutos até que um homem apareceu atrás de nós. Continuamos a caminhar e eu percebo que ele está tomando as mesmas viradas que eu e Bifão. Eu acelerei, sentindo meu coração batendo no meu peito. Bifão, que normalmente passa o tempo cheirando pelo fim da guia, estava agora muito ciente da situação. Ele estava mais devagar e estava muito próximo das minhas pernas e super focado no homem. Eu comecei a virar em todo canto que eu podia e então o homem seguia. Mesmo que nós estivéssemos andando em círculos, ele estava ficando cada vez mais próximo de nós. E agora eu tenho absoluta certeza que ele está nos seguindo. Eu lembro de algo que meu pai me contou. Nunca deixe alguém te seguir, já que você está mais vulnerável por trás. Se você entrar numa situação onde é possível forçar o perseguidor a te passar, faça isso acontecer. Eu parei, segurei na guia do Bifão e fiquei numa posição como se eu precisasse usar toda a minha força para segurá-lo. Eu estou ciente que nesse ponto da minha vida eu parecia pequena e fraca, mas meu pai é um veterano. Eu podia lutar antes mesmo que eu pudesse andar. Até mesmo segurar o Bifão não era tão difícil,
já que eu era muito mais forte do que parecia. Eu gritei, tentando soar o mais ingênua possível, torcendo para que se eu precisasse lutar, eu o surpreenderia com minha força. Com licença, meu cachorro realmente não gosta de pessoas, e eu não consigo segurar ele quando ele avança. Você pode nos passar para que eu possa segurar ele? Logo que eu digo isso, Bifão começa a latir, rosnar e tentar avançar no homem, que parou, olhou para mim de cima para baixo, olhou para o Bifão, virou e foi embora sem dizer uma palavra. Ele saiu rapidamente, e eu liguei para os meus pais pedindo para que me encontrassem, já que eu sabia que ele podia se esconder em algum lugar na minha volta para casa. Meu pai apareceu uns minutos depois, com um taco de beisebol na mão. Nada realmente aconteceu, mas depois de ser seguida por esse homem por cada canto que eu virava por meia hora, eu sei que poderia ter acabado muito mal se eu não tivesse meu pai e o Bifão por perto. Isso aconteceu na segunda-feira da semana passada. Eu estou paranoica desde que aconteceu e me incomoda que isso é realmente um problema. Sou uma reservista do Exército dos Estados Unidos. Eu tinha acabado de voltar de um fim de semana de treinamento. Estive conversando com um cara por algumas semanas e estivemos saindo em alguns encontros algumas vezes na semana. Ele tinha me buscado no aeroporto e me levou até o meu dormitório, onde acabamos fazendo sexo. Minhas luzes estavam apagadas e, tirando ele, ninguém sabia que eu já tinha voltado. Ele está deitado e eu estou por cima dele quando do nada um flash vem de fora da minha janela. Eu imediatamente pulei da cama e peguei minhas roupas. Me senti tão violada. As cortinas estavam fechadas, mas parte delas estavam amassadas. Então, teoricamente, dava para ver por elas com determinação suficiente. Se era uma luz de câmera, eu não tenho certeza que tenha funcionado. Mas se funcionou, eles teriam uma foto de nós e de tudo que estávamos fazendo. Me deixa completamente enojada que alguém faria uma porra dessas. Ele é o orientador do dormitório. Então ele chamou os seguranças do campus, que não fizeram nada, e também chamou a polícia do campus, que oficialmente abriu uma investigação depois que reclamações similares de outras pessoas apareceram. Não tão longe de onde eu moro e estudo, tinha um caso onde uma garota dizia estar sendo perseguida. Ela tinha uma idade perto da minha. Mais ou menos um mês atrás, ela foi encontrada morta e esfaqueada em seu carro. Nessa mesma área, uma outra garota tinha dito estar sendo perseguida e também foi encontrada estrangulada fora do seu carro, no estacionamento de estudantes daquela mesma escola. Eu não sei se está ligado ao mesmo caso que eu, mas histórias como essa me deixam em um estado psicológico horroroso. Só me faz pensar que é possível que eu acabe como uma dessas garotas. Eu consegui comprar uma câmera frontal para minha caminhonete. Eu também comprei câmeras para o meu quarto do dormitório e carrego uma arma comigo. O que não é permitido no campus, mas se eu precisar de usar, vou pedir perdão depois. Também carrego taser e spray de pimenta. Eu não vou tomar chances.